acessem lá o Viajando com Arte, certo? Outra coisa que é bacana e que tá com uma tendência super forte são os podcasts. A gente, junto com o Portal América lá, a Radioativa da Karina Donida, a gente já gravou muitos podcasts, inclusive tem um lá sobre a Rússia, que ficou muito legal. Então acessem pelo Spotify, botem lá Viajando com Arte, né? E aí vocês podem ouvir os nossos podcasts, certo? E o último avisinho prático, só para dizer que essa live vai ficar disponível no feed lá do Instagram do Viajando com Arte, certo? Até a gente ajustar o nosso canal do YouTube. Bom, então só para dar uma introdução na Rússia, né? Eu adoro essa frase que diz que Kiev é a mãe da Rússia, São Petersburgo é a cabeça e o coração é Moscou, né? Por quê? Então hoje a gente vai falar de Moscou. Moscou está muito ligada às raízes da Rússia medieval, certo? Porque depois, lembra que eu contei para vocês que Kiev acabou sendo abandonada, né? Depois da invasão mongol no século XIII dos tártaros mongóis, né? Acabou então todo o centro do poder se transferir para Moscóvia, que era essa área de Moscou, né? Que também tem várias cidadezinhas ali no interior, perto de Moscou, que é uma zona que é lindíssima, que um dia vocês têm que conhecer, que é o Anel de Ouro. Então foi centro de poder em várias daquelas cidadezinhas, até realmente se mudar para a cidade de Moscou. Então, Moscou tem uma característica, né? Porque eu falei para vocês que São Petersburgo, que foi fundada pelo Pedro o Grande, o Pedro tinha toda uma visão de voltar a Rússia para o Ocidente, né? Ele queria modernizar a Rússia, certo? Então, e Moscou, ela tem uma característica mais oriental. Moscou, até na arquitetura, vocês vão notar que tem uma coisa muito mais voltada para o Oriente. Então, são duas cidades muito diferentes em estilo, certo? Só que São Petersburgo, então Moscou foi a sede do poder até Pedro o Grande, ou seja, 1703, quando ele transfere então o poder para São Petersburgo, certo? E depois, na Revolução Bolchevique, né, os comunistas, o Partido Bolchevique, Lenin, transfere de volta a capital para Moscou, porque ele então queria, né, nada que fosse ligado àquela Rússia imperial dos czares. Então todo o centro do poder volta e está em Moscou até hoje, né? Então o presidente despacha ali do Kremlin. Bom, mas vamos seguindo a nossa viagem. De novo, eu só vou comentar com vocês, né, que eu acho, ali tá Moscou no mapa, vocês estão vendo, São Petersburgo um pouquinho mais para cima. Então a gente chama, vocês estão vendo aqui no meio dessa foto, diz Montes Urais, certo? Então tudo que é até o Montes Urais é toda a Rússia europeia, né? E tudo que fica a leste do Montes Urais é chamado de Sibéria, certo? Aquela que o Stalin adorava mandar as pessoas para os gulags, né? Mas antes de entrar propriamente dito em Moscou, gente, eu só fiquei devendo para vocês o Palácio da Catarina, né? O Palácio de Verão da Catarina, em São Petersburgo, que fica a 30 quilômetros de São Petersburgo. É uma das visitas imperdíveis para quem vai a São Petersburgo. Na verdade, esse castelo esse palácio era bem antigo, né? Era já da mulher do Pedro o Grande, né? E a Elisabetta, lembra que eu falei para vocês, aquela maravilhosa imperatriz, a filha do Pedro, a Petrovna, ela que vai então dar essa feição que o palácio tem até hoje. Mas infelizmente, assim como o Palácio de Inverno lá no Hermitage, ela não conseguiu desfrutar muito, porque ela veio a falecer. E quem realmente aproveitou desse palácio foi a Catarina a Grande, né? E ela fez então várias melhorias e é um lugar incrível de visitar. Aqui eu e a Ana Cláudia, né, deslumbradas com a gente nunca cansa de se deslumbrar com os palácios russos, gente. É uma coisa realmente incríveis. Eles são luxuosos, maravilhosos. Aqui então nós temos o interior.
Aí eu queria só contar um pouquinho dessa história. Vocês estão vendo que existe esse monte de molduras douradas, todas as portas têm enormes marcos dourados, lustres, candelabros. Vocês imaginem o tamanho da riqueza que era esse palácio. Aqui é o salão de baile. Só o salão de baile, gente, tem 1.000 metros quadrados. Vocês podem imaginar isso? É gigantesco. E aí, o que acontece, né? Quando os russos começam a sentir, né? Porque os russos, os alemães entram na Rússia em 41, Stalin fica meio catatônico, porque ele tinha feito um pacto de não agressão com o Hitler, então ele fica meio catatônico por uma semana sem tomar nenhuma providência, mas aos poucos, né, os alemães vão entrando na Rússia, até quando eles já estão mais perto da cidade de São Petersburgo, que na época se chamava Leningrado. Vocês sabem que São Petersburgo, ela foi fundada como São Petersburgo, e em 14, ao eclodir da Primeira Guerra, o nome dela foi mudado para Petrograd, porque São Petersburgo era um nome muito germanizado. E aí, quando o Lenin falece em 24, eles rebatizam a cidade de Leningrado. E depois, em 91, com a dissolução da União Soviética, a cidade faz um plebiscito e voltam a renomear o nome original da cidade para São Petersburgo. Mas o que eu estava contando é que daí os russos sabiam que os alemães estavam chegando e eles fazem um maior destacamento de voluntários para eles tirarem quase absolutamente tudo que podiam tirar de dentro desse palácio. E eles despacharam, então, marcos de porta, todas as janelas, tudo que eles puderam remover do palácio, e mandaram despachar em trem lá para as minas, lá para os Montes Urais, certo? Mas ele é belíssimo, ele está todo restaurado, vem tudo de acordo, porque existiam né, gravuras, existiam desenhos de como era o original, né? E aqui, então, a famosa Sala Âmbar, né? É uma sala belíssima, toda feita com placas de âmbar, que na verdade foi presente do Frederico da Prússia da Alemanha. Vocês vejam que ironia, né? Que presenteou então o czar Alexandre, e a Elisaveta resolveu botar aqui nessa sala, né? Aqui nesse palácio. Esse palácio é belíssimo, só que o que a gente vê aqui hoje em dia é uma reconstituição bancada em parte pelo Banco da Alemanha. E o porquê isso? Claro, porque quando os russos foram remover as placas de âmbar para embarcar, para esconder elas, o âmbar, ele tinha ressecado, e se fosse tentar tirar, ele ficou muito quebradiço. Então, eles não puderam retirar, e eles, então, tentaram fazer uma maquiagem, um disfarce, e colaram papel de parede. Mas imaginem que uma peça tão valiosa, uma obra de arte tão incrível, não ia passar desapercebida. E ela foi, então, pilhada, retirada pelos alemães. E aí houve um processo confuso, foi exposta em Königsberg e de lá desapareceu, ninguém sabe. E aí depois, então, claro, os alemães, né, acho que tinha um pouco de peso na consciência, resolveram então fazer um fundo para restaurar e fazer uma nova sala âmbar no palácio, e ficou maravilhoso o trabalho. Bom, aqui, então, assim, a gente visita vários aposentos, ainda tem muitas das porcelanas, do mobiliário, das estufas, belíssimo, belíssimo, muito lindo. E uma coisa especial que eu acho nesse palácio, que vale a pena a gente passear, são os jardins gigantescos. É uma área enorme de verdes, tudo com alamedas de árvores, com canais, enfim, realmente tem que tomar, assim, no mínimo meio dia inteiro para visitar o Palácio da Catarina, que é muito lindo. Aqui, eu achei muito surpreendente, porque meu pai, que é italiano, sempre dizia que comer milho, assim como a gente come e adora, era comida na Itália para cavalo. E lá na Rússia eles comem exatamente, né? Isso aqui é no verão, então só
curiosidade. E aqui eu botei uma foto só para vocês compararem como é que o palácio ficou, o estado, né, quando os alemães se retiraram, né? E é uma passagem, eu acho que é uma das passagens mais trágicas de guerra, que foi o cerco à cidade de Leningrado, que durou aproximadamente 900 dias, começou em setembro de 41 e durou até janeiro de 44. Vocês imaginem que a cidade ficou cercada. O inverno de 42 foi um dos piores invernos que se tem notícia. As pessoas morriam às pencas pelas ruas. Eles tinham provisões para pouquíssimo, para 60 dias. A cidade tinha alguns milhões de habitantes na época, perto de 2 milhões e 500 de habitantes. Então, assim, morreu 1 em cada 3 pessoas. Assim, houve casos de canibalismo, eles comiam cascas das árvores, sumiram todos os gatos e cachorros. Foi uma coisa assim horrível, e a cidade foi sistematicamente bombardeada durante todo esse tempo, certo? Então foi uma das episódios mais tristes que se tem notícia, né? As pessoas fracas, sem ter realmente comida, era muito frio, as pessoas não tinham, simplesmente às vezes não, e os cadáveres, os corpos iam ficando pelas ruas. Realmente foi uma coisa assim impressionante. Mas uma coisa que eu acho bacana de contar aqui para vocês é o Shostakovich, Dmitri Shostakovich, um dos maiores compositores russos. Ele tinha um cargo importante, né, lá no Reformatório de São Petersburgo, e ele começa, durante o cerco, a escrever uma peça de música que chama A Sétima Sinfonia, né? E quando ele vai mostrar para os amigos dele as 2 primeiras entradas da Sétima Sinfonia, começa a tocar sirene de bombardeio, e ele diz que ele vai voltar, e que logo depois, eu até vou botar um trechinho aqui para vocês só terem uma ideia. Essa peça, a Sétima Sinfonia, se tornou um símbolo mundial de resistência. Ela foi tocada em Leningrado durante o cerco, gente. E vocês imaginem que as pessoas, foi uma coisa extenuante, 3 dos membros da orquestra simplesmente morreram, porque as pessoas morriam ali de fome, de fraqueza, não tinham o que comer. Então, de alguma maneira, eles conseguiram passar através do Irã, e o Arturo Toscanini vai fazer uma apresentação em Nova York pela BBC Broadcast para o mundo, e a Sétima Sinfonia, então, vai se tornar essa peça, né, que vai projetar também o Shostakovich a nível mundial. Foi uma coisa, assim, realmente muito emocionante, né, onde a gente pode sentir um pouco daquilo tudo que eles estavam passando, que, meu Deus, a gente já está reclamando dessa pandemia, né, não dá nem para imaginar o que essa gente passou durante o cerco. Bom, mas então, nós vamos sair de São Petersburgo e vamos para Moscou, certo? Bom, aqui, então, eu digo sempre, eu amo andar de trem, e eu acho que é legal costurar qualquer viagem com um trecho de trem. E, claro, é uma viagem num trem rápido, né? A gente leva 3 horas e meia de São Petersburgo até Moscou. O trem é super bom, eles servem janta a bordo, é super confortável e é legal para a gente poder olhar um pouco, né? Porque nem todo mundo tem tempo depois de sair a passear pelo interior da Rússia, que é belíssimo. Mas, enfim, o trem é uma oportunidade. E não esqueçam que vocês vão estar fazendo o trajeto que a Ana Karenina fez muitas vezes de São Petersburgo e Moscou. Não tem como não sentar naquele trem e sentir o personagem do Tolstói. Então, assim, a Rússia tem tudo isso. E, claro, a gente não tem aquela encheção de ter que ir para o aeroporto, que são longes, deslocamentos grandes, né? Tem que estar 2 horas antes no voo. Enfim, trem é uma barbada, então nem pensem em fazer essa viagem de outra maneira. O trem é, claro, a melhor pedida. E aí, então, nós vamos aterrissar na cidade de Moscou. Tantas coisas para ver, gente. Moscou realmente é uma cidade enorme, perto dos 18 milhões de habitantes, é a cidade mais populosa da Rússia, certo? E tem uma história também muito
longa, né? E aqui a gente está vendo o Kremlin, né? O Kremlin, que fica na beira do rio Moscou, tem 20 torres que cercam toda essa cidadela amuralhada. Na verdade, Kremlin tem vários pela Rússia, várias cidadezinhas têm o seu Kremlin, nada mais é que como se fosse aquele feudo, aquela cidadezinha murada que a gente conhece em outros lugares na Europa e que na Rússia se chama o Kremlin. E casualmente é o centro do poder aqui em Moscou, desde lá do tempo dos czares, né, do Ivan o Terrível, Boris Godunov, enfim, uma história longa. Moscou é uma cidade que tem avenidas muito largas, muito amplas, né? Claro que tem problemas de trânsito, mas é uma cidade que eu acho que não dá para a gente ficar menos de 4 dias. Realmente tem muita coisa para a gente ver e fazer em Moscou, né? Bom, uma dica de hotel, tá? Eu já fiquei em outros, mas eu amei esse hotel, é o Hyatt Ararat, certo? Porque ele é um hotel maravilhoso, isso sem dúvida, tá? Mas tem outros também, vários. Mas o que eu acho muito legal desse hotel e que eu acho super importante, eu volto a enfatizar aqui para vocês, é que eu acho que é muito bom a gente não depender de táxi, de locomoção para se deslocar. E esse hotel tá hiper bem, vocês estão vendo aquelas torres vermelhas ali no fundo, são já a entrada da Praça Vermelha, consequentemente do Kremlin. Então fica assim a menos de 10 minutos de distância. E fora que tem esse terraço com uma vista incrível, que aqui bem do lado, não tá aparecendo na foto, é o Teatro Bolshoi. Então assim, tem várias coisas que a gente faz caminhando, vai ao hotel, volta. Então isso aí é um baita conforto, localização é tudo, né? Aqui outra foto, né, da vista. Então vocês estão vendo aqui já todas essas torres já são dentro do Kremlin, bem pertinho. Bom, e aí o nosso primeiro destino, né, que a gente sai então do hotel, vamos fazer um reconhecimento e vamos chegar na Praça Vermelha. Não existe fotografia, eu acho que faça jus, porque é uma praça enorme, imponente, maravilhosa, e essa foto é como se eu estivesse aqui na Catedral de São Basílio, aquela catedral que eu vou mostrar em seguida, essa aqui, ó, justamente, estão vendo? Aquela foto, essa aqui é como se eu estivesse, a São Basílio estivesse aqui nas minhas costas, e é toda essa amplitude. Lá no fundo é o Museu de História da Rússia, aquele prédio vermelho, e aqui à nossa esquerda é todas as muralhas do Kremlin, certo? E aqui então a Catedral de São Basílio, que é maravilhosa, que nós vamos voltar nela. Aqui do outro lado fica a GUM, né? A GUM, porque desde a época dos czares, lá da Idade Média, certo? Aqui a GUM, que é um shopping center de luxo hoje, né? Ela já era um mercado a céu aberto, mas os czares se incomodavam com aquela visão, né? E assim, como os Medici lá na Ponte Vecchio, eles então fizeram, né? Construíram e organizaram a casa. E esse prédio, é óbvio que durante o período comunista, ele se tornou um prédio administrativo, onde o Stalin desenvolvia lá os seus planos quinquenais, mas isso não vem ao caso. E ela é muito bonita, vale a pena a visita, conhecer, e a gente vai ver a Rússia se ocidentalizando, vão ver grandes grifes, Louis Vuitton, Prada, enfim. Aqui é GUM, escrito em russo, né, em siríaco. O que eu ia dizer para vocês, é que eu venho falando tanto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é legal, assim, de sentar, tem vários restaurantes na calçada, vários cafés bem legais, então é legal de sentar ali com vistas para São Basílio, para o Kremlin, então é muito legal, porque que a gente vai querer ficar vendo Louis Vuitton e companhia na Rússia, certo? Eu, pelo menos, acho que não. Bom, e uma coisa que é interessante, aqui vocês têm o mausoléu do Lenin, vocês sabem que o Lenin foi esfaqueado, né, e sofreu, mas acabou não resistindo, falece em 24, e eles acabam por
mumificá-lo, né? Então a gente visita a múmia do Lenin, né? A gente tem que largar tudo, não pode entrar com absolutamente nada, e é uma fila que a gente não para, também vai andando e tá ali para ver a múmia do Lenin, certo? Quem quiser é só entrar na fila, mas importante, não pode levar nada nas mãos, senão não pode entrar. E essa parede que vai daqui para lá é toda como se fosse uma necrópole dos grandes líderes comunistas, certo? Todo Khrushchev, Stalin, os grandes generais estão todos enterrados aqui na parede entre o Kremlin e a Praça Vermelha. Bom, e aqui é São Basílio, que é maravilhosa essa igreja, né? Belíssima. Esta já é antiga, ela foi mandada construir pelo Ivan o Terrível, certo? Porque para comemorar, quando ele vence, ele bate os tártaros mongóis, que ocuparam a Rússia por mais de 200 anos, na metade do século XVI, e aí ele manda fazer, então, São Basílio para comemorar a expulsão, então, dos tártaros mongóis, finalmente, da Rússia, certo? São Basílio, gente, por dentro, ela não é assim tudo isso, certo? Ela não é tão bonita quanto, digamos, a do Sangue Derramado lá em São Petersburgo, porque ela é toda muito compartimentada, certo? Ela é muito antiga, então ela tem essa feição. Mas, seguindo o padrão das igrejas ortodoxas russas, ela é muito decorada, ela é aconchegante, e às vezes tem uma apresentações de músicos, na Rússia, a capela, então, assim, cria todo um clima que a gente realmente se sente transportada, né, para aquele tempo daquela Rússia mais rústica, mais medieval, mais oriental, certo? Aqui as paredes, esse é o nosso grupo, o último que a gente foi em 2017, né? E vocês imaginem que a Moscou era um campo de obras, porque a Copa foi no ano seguinte, então eles estavam fazendo muitos melhoramentos. Eu acho que a cidade deve estar um brinco, assim que esse maldito vírus permitir da gente poder visitar. E Moscou tem muita coisa legal, gente, em termos de bares, restaurantes legais, assim, muito. Esse Vogue Café, um lugar legal para almoçar, comidas leves, gente bonita. Nossa, quando o russo dá para ser bonito, é um povo bonito. Nossa, são muito bonitas as mulheres. Enfim, é um povo muito bonito. Ainda um pouco truculento, vamos dizer assim, certo? Mas muito bonito. Mas isso é uma coisa que também agora já está tendo tanto turismo, né, que eles vão acabar, né, entrando nos eixos. Já bastante gente já está falando inglês, enfim, depois da Copa, muitas placas, muitos sinais dos metrôs já não estão só em cirílico, já estão em inglês, o que facilita muito, muito, muito. Bom, e aqui então a gente tem uma visão aérea do Kremlin, né, que é um espaço enorme, né? Vocês podem ver, ele é circulado por 20 torres. E o que temos lá hoje? Nós temos vários palácios, nós temos uma praça com as várias catedrais, nós temos o Palácio do Presidente, nós temos uma enorme construção soviética para concertos e peças musicais e teatro. Então, assim, é toda uma vida. E nós temos o Museu das Armadas, ou da Armeria, que é uma coisa absolutamente imperdível de visitar. Existe uma certa burocracia, certo? É tudo muito rígido ainda. Então, assim, por isso que eu sempre acho que a Rússia é um destino ideal para a gente fazer em grupo. Com a gente, óbvio, com Viajando com Arte, puxar a sardinha para minha brasa, não, mas realmente tem essa burocracia, existem filas, então é um pouco burocrática essa entrada no Kremlin, mas é absolutamente imperdível. Aqui a gente vê a Praça das Catedrais, as praças onde os czares eram coroados, onde eram batizados, onde existiam várias cerimônias oficiais. Então, assim, tem muito passado aqui. Então, a gente entra aqui
Nós estamos na Praça das Catedrais, são as mais importantes, a da Dormição, da Ascensão, da Trindade, enfim, e são muito bonitas, como eu já disse para vocês, né? Elas têm um ambiente mais cálido, mais aconchegante, não tão uma luz mais quente, esses lustres, a decoração, a gente não se cansa realmente, o iconostási todo dourado, realmente são incríveis essas igrejas, né? Aqui então a gente vê aqui uma das igrejas, à esquerda é o campanário, né? O campanário do Ivan o Terrível. Então aqui as construções variam lá do início do século XVI até o século XIX. Aqui então as cúpulas ligaram para mim, sorry. Voltando aqui, só um pouquinho. Certo. Então, aqui mais um pouco do interior, todo decorado. E esse palácio Terem, que era a antiga residência dos czares, ele é muito lindo. Meu sonho é um dia poder entrar nesse palácio, né? Então tinha os andares destinados, os apartamentos da czarina, dos seus filhos, outro andar designado para o czar. E hoje em dia ele é todo decorado ao estilo russo antigo. Olhem que coisa linda. Só que hoje ele faz parte dos aposentos privados do presidente da Rússia. Então vocês veem que o Putin, né, deve usufruir desse palácio, mas a gente tão cedo eu acho que não vai poder conhecê-lo por dentro. E aqui então é o prédio do Museu da Armeria, que é realmente absolutamente incrível, uma coleção, vocês imaginem todas as bachelas dos czares, as carruagens, os ovos Fabergé, enfim, existem milhares de peças, né? Então é muito legal. A gente não cansa de ver as coisas incríveis, os vestidos. Imaginem vocês, a Catarina, vocês lembram que eu mostrei aquela foto dela mais gordinha? A cinturinha desse vestido é assim, ó. Então, quando ela casou, realmente ela era bem magrinha. Tá aqui, então o vestido é maravilhoso, e assim como tem os sapatinhos, os vestidos, os mantos, né? Então, com aquela pele de arminho, as coroas, algumas joias. Aqui, olhem vocês que incrível, a coroa do Ivan o Terrível. E vocês podem notar a influência tártaro-mongol, que a coroa é toda de ouro, com essas enormes pedras preciosas, né? Com o cetro e com a pele, né? Uma coisa bem característica. Certo? E outra coisa que é deslumbrante, né? A coleção de ovos Fabergé. Isso foi uma tradição que começou na Páscoa, né? A Páscoa da Igreja Ortodoxa tem um cerimonial belíssimo. Então o czar teve a ideia de encomendar a esse ourives francês que fez muitas coisas para os czares. Na verdade, ele morou na Rússia, ele ficou morando na Rússia, o Fabergé. E então o czar, a cada nova Páscoa, encomendava um ovo, né, representativo. Esse em particular é os 300 anos, né, da dinastia Romanov, que ele presenteava para a czarina. Que lindo, né? Então aqui outros modelos de ovos Fabergé. Bom, e uma coisa que pouca gente sabe, né, que é um capítulo à parte, é uma sala à parte, que a gente tem que comprar o ingresso separado, que é a Almazn Fund, ou Diamond Fundo, que é uma sala separada, gente, com as joias, os diamantes, as pepitas mais deslumbrantes que esses olhinhos aqui já tiveram a oportunidade de presenciar. Realmente é uma coisa assim incrível. Então, assim, se antenem, não deixem de visitar a Diamond Phone, que fica dentro do Museu da Armeria, mas a gente tem que reservar o horário, tudo separado, para poder visitar. Aqui é uma das coisas simples, dos objetos simples, a coroa da Catarina. Então vocês observem o tamanho dos brilhantes, do rubi, enfim,
a gente é incrível, incrível e incrível. Aqui é o diamante Orlov, né, que tem não sei quantos caráteres, eu nem vou saber dizer para vocês, mas assim, e não é só assim joias, gente, a gente vê, até me admiro disso tudo não ter desaparecido, né? Mas assim, diamantes, pilhas de diamantes, assim, eles tem vitrines que são só muitas pilhas de diamantes, de todos os tamanhos que vocês podem imaginar. Aí tem várias vitrines com pepitas brutas, aí várias pedras brutas, pedras do Brasil, pedras da Índia, safiras, esmeraldas. É uma coisa assim realmente absurdamente incrível. Tá? Então, bom, não preciso dizer para vocês que o Kremlin demanda no mínimo um dia, quase um dia inteiro, porque é muita coisa para a gente ver e explorar sem correr, né? E saindo do Kremlin, aqui nos Jardins de Alexandre, quem que se instalou ali, o símbolo máximo do capitalismo americano, o McDonald's, né? Então, tempos modernos, os russos adoram essas modernidades, acho que também eles se viram privados tanto tempo de tantas coisas, calça jeans, McDonald's, músicas, CDs, enfim, que hoje eles se esbaldam, né? E a fama dos novos ricos russos pela Europa, meu Deus, é proverbial, né? Eles botam mesmo para quebrar. E aqui, né, como a gente vê os gladiadores lá nas voltas do Coliseu, é claro que a gente está vendo aí o Nicolau II e o Lenin, né? Eles ficam ali, né, chamando a gente para tirar fotos, enfim, mas é um ambiente muito bom, uma cidade muito segura, certo? Dá para andar tranquilamente, os guardas aí, as pessoas, os turistas, essa gurizada estão posando para fotografias, né? A Rússia que teve fechada há tantos anos que a gente não nem conseguia imaginar de um dia poder ver tudo, né? E aqui, uma das torres do Kremlin, né, todas as torres têm essa estrela em cima. À noite elas são acesas e só 2 vezes na história dessas torres que elas não foram acesas, né? Foi durante a guerra, que claro, para evitar dos nazistas os bombardeios aéreos localizassem o Kremlin, e outra foi durante uma filmagem, né, que então foram desligadas as estrelas do Kremlin. Gente, um outro passeio que é assim que eu considero imperdível é o passeio de barco pelo Rio Moscou, certo? E o que eu aconselho? Façam esse passeio assim perto da hora do pôr do sol, que é aquela golden hour, né? Que tudo se veste com aquele manto dourado. A gente tem happy hour, tem drinks nos barcos, os barcos, e a gente vê muitas coisas legais, a gente vê todas essas, porque ele passa o Kremlin na ida, passa de volta, a gente vê muitas atrações a bordo dos barcos, certo? Então é um passeio que vale a pena, vejam a beleza, e é sempre um ponto de vista diferente, a gente está livre do trânsito, então assim, desfruta numa tarde de verão, o nosso passeio foi muito legal, a céu aberto, porque os barcos todos têm aquela parte aberta, então assim, aqui, né, o nosso grupo também que a gente viajou, a gente então fez um brunch, que estava uma delícia, mas tem coquetéis e é muito boa a experiência, fica a dica, certo? Aqui então, já vendo, passeando aqui por Moscou, a gente vê esse skyline com esses prédios que são chamadas as 7 irmãs, que foram construídas pelo Stalin, certo? São esse que a gente chama o barroco stalinista. O Stalin queria, então, fez esses 7 prédios iguais, altíssimos, né? A Universidade Lermontov foi o prédio mais alto da Europa, se eu não me engano, até os anos 90. Então, realmente, eram mega construções. E aqui em Moscou, a gente tem 7 desses prédios, né? Com diferentes fins. Um é a universidade, agora eu vou mostrar. Esse aqui é a universidade, né, um prédio enorme, então ela ainda fica no alto de um penhasco e a gente tem uma visão de toda a cidade, né? Aqui a do o Hotel Radisson, que é uma das 7 irmãs, antigo Hotel Ucrânia,
certo? E aqui, essa foto do nosso passeio que eu tirei, o sol já se pondo. Então, realmente é muito bonito esse passeio, né? Outra coisa que a gente vê no passeio, e essa é uma das histórias mais incríveis para mim, da loucura do Stalin, certo? Então vocês estão vendo, essa é a igreja do Cristo Salvador em Moscou, né? Que foi construída, gente, no século XIX para comemorar quando os russos batem o Napoleão, certo? Vocês sabem que o Napoleão chega em Moscou em 1812, né? E os russos não tem meio termo com eles. O que eles pensaram? Nós não vamos deixar nada para esses franceses aproveitar. E ele, então, por ordem do prefeito de Moscou, vocês imaginam que naquela época, imagina as florestas russas, quase todas as construções eram de madeira. E eles colocam fogo em toda a cidade. Certo? Porque quando o Napoleão chegou, ele não tinha nem onde ficar, porque eles tinham posto fogo em tudo. Então, assim, é uma loucura, né? É uma loucura. E aí, então, passado o tempo, óbvio, né? Então, o czar manda construir esta igreja, né? Que vai ser inaugurada, se eu não me engano, ela vai ser inaugurada em 1882, por aí, e ainda vai ser inaugurada com uma peça do Tchaikovsky, né, que chama 1812, se eu não me engano, nessa igreja maravilhosa, com afrescos maravilhosos, enfim. E ela era a sede do patriarcado russo, certo? Das igrejas mais importantes, né? Belíssima, enorme, na beira do rio, né? Vocês veem a área que ela ocupa, ela fica na beira do rio, a gente vê ela desse passeio de barco. Aqui o interior da igreja, né? Aqui as cerimônias, com todos, né? Os patriarcas, enfim. E o que acontece? O Stalin, ele tinha uma ideia de construir um palácio dos sovietes. Uma construção megalômana, vocês não imaginam. Ele, então, o que ele resolve? Eu quero meu palácio dos sovietes, eu quero aqui no lugar dessa igreja, porque eles tinham criado fundo antirreligioso, né? A religião foi banida, e ele disse, essa porcaria aqui não serve para nada, eu vou implodir essa igreja. E não é que em 31 ele explode a igreja maravilhosa. Olhem só para isso. Não, dá vontade de chorar, não é verdade? Chorar. E aqui é o projeto do palácio maravilhoso que ele queria construir, que teria 2 vezes a altura da Estátua da Liberdade. Vocês podem imaginar. Era uma coisa assim terrível. O que acontece? Eles entram num impasse e eles abrem um concurso, vai ganhar, ganha fulano, não ganha o Beltrano. E o que acontece? Estoura a guerra logo em seguida e a igreja fica reduzida a um monte de escombros e o Stalin não constrói absolutamente nada, fica aquele escombro, aquela aberração, né? Até que, nos anos 50, o Khrushchev tem uma ideia. O que eles constroem no lugar da sede do patriarcado russo? A maior piscina a céu aberto do mundo. Olha, se não fosse trágico, seria engraçado, né? Porque me explica. E é tão engraçado, gente, que os russos, eles têm um poder de apagar as memórias, que a minha guia, que a primeira vez que eu fui à Rússia em 2003, ela nem sabia que no lugar, até, eu vou continuar a história para vocês, ela nem sabia que aquele lugar que ela nadava tinha sido uma igreja. Vocês imaginam? E ela era mais moça que eu. Ela nem sabia que aquilo ali um dia na vida tinha sido uma igreja. Então, realmente uma loucura. O que acontece?
né, quando a União Soviética vem abaixo, é dissolvida, não existe mais, né? Em 1980 e poucos, 85, começa um movimento da comunidade moscovita junto com a Igreja Ortodoxa de juntarem fundos, levantarem fundos para a reconstrução da igreja tal como ela era, que eles tinham guardado, escondido os projetos originais da igreja, e realmente a comunidade então restaurada e reinaugurada no ano de 2000. E os moscovitas muito se alegram. Mas é ou não é uma história de louco, né? Crazy, né? Crazy total. Bom, continuando, depois de tanta história, tanta coisa, eu recomendo vocês cruzarem a ponte e sentarem aqui no Strelka, que é um bar num terraço com esse visual, né, da igreja, enfim, ficarem tomando ali um drink, porque para mim isso é parte fundamental de qualquer viagem, né? É sentar num bar, ficar observando as pessoas, experimentar umas blines, uma beluga, enfim, isso é a parte fundamental, né, de uma viagem. Bom, gente, e aqui a igreja demolida chama a Igreja do Cristo Salvador, tá? Catedral do Cristo Salvador, em português, certo? Christ the Savior. Bom, e aqui nós vamos entrar numa das coisas que eu considero também, não só porque eu amo arte russa, mesmo se você aí é um leigo, não curte muito museu, enfim, eu considero, se você chegar para mim e disser que foi a Moscou e não foi na Galeria Tretyakov, eu corto relações. Porque realmente, como eu disse, para quem não viu, eu só vou repetir, não existe um outro lugar do mundo que você vai poder apreciar arte russa como na Galeria Tretyakov, aqui em Moscou, ou no Museu Russo. Se tiver que escolher um, escolha a Galeria Tretyakov. Pavel Tretyakov, que viveu no século XIX, era um benfeitor das artes. Ele era rico e ele era um apaixonado, um colecionador inveterado, e ele monta um acervo incrível e manda construir este prédio para abrigar esta coleção ao estilo neo-russo, né? Porque já era isso no século XIX. É lindo, já o prédio é lindo. Aqui está a figura dele na frente da galeria. A galeria tem coisas maravilhosas. Eu queria poder um dia levar todos vocês pessoalmente para mostrar o grande acervo maravilhoso que tem. Ela tem uma capela especialmente para conter esse ícone, que chama a Madonna Vladimir, que é originário lá de Constantinopla, Bizâncio. É um ícone muito sagrado, é o ícone mais adorado da Rússia, né? Ele foi escondido durante, eu acho, o período comunista, e hoje foi construído, então, não foi hoje nada, essa capela para abrigar esse ícone. Mas não é de ícones que eu queria falar, tem todos os ícones que vocês podem imaginar, mas tem coisas maravilhosas, tipo essa obra do Ilya Repin, que é o Ivan terrível, no momento que ele era exaltado, furioso, ele se irrita, porque acha que o filho está conspirando, e ele dá com cetro na cabeça do filho, ferindo-o mortalmente, e esse é o momento que ele se dá conta do que ele tinha feito. Essa obra tem um poder impressionante. Aqui, não posso dizer porque eu tenho vários, mas um dos meus artistas preferidos, o Kramskoy, era um grande retratista, e aqui ele pinta o que dizem seria o retrato da Ana Karenina, né? Esse olhar desafiador ao espectador, né? O Kramskoy, ele era amigo pessoal do Tolstói, né? Aqui, então, ele pinta o grande escritor, né? Então, a gente vê coisas incríveis lá, né? Incríveis. E esse também, eu amo Vaznetsov, né? O Vítor Vaznetsov, porque ele é o pintor das fábulas russas. Então, assim, tem coisas maravilhosas que a gente conhece. Eu trouxe até um livro das fábulas infantis russas que são lindas, né? Aqui é Ivan Tsarevich é o
czarzinho, né, fugindo num lobo, isso é uma fábula. Então tem coisas lindas, 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 pintada pelo Vaznetsov, né? Tem esse pavilhão especialmente construído para conter a obra do Vrubel, né, que também é quase considerado como um Cézanne russo, tem coisas lindas, enfim, fica aí a dica, né? Eu também, Mônica, vamos embora, vamos embora. Vamos deixar que eles abram para nós e vamos para a Rússia. E outra coisa, gente, que também é muito, muito, é uma visita imperdível. Eu sei que aqui os homens são apaixonados, mas é um assunto que eu também, talvez porque o meu pai seja italiano, talvez porque o meu pai tenha lutado na Segunda Guerra, eu cresci ouvindo histórias da Segunda Guerra e eu tenho verdadeira paixão por todas essas histórias. E eu queria dizer para vocês que a Rússia sempre foi muito subestimado o papel que ela teve na Segunda Guerra Mundial. Né? Vocês não sabem, diferente, porque o que acontece, né? Os americanos, eles desembarcaram, o dia D, enfim, mas eles construíram essa memória do desembarque e como decisiva da Segunda Guerra, só que não. Né? Vocês imaginam que a Rússia travou essa guerra em território, nessa técnica arrasa quarteirão, morreram 26 milhões de pessoas na Rússia. Vocês imaginam o cerco de Leningrado, 1/3 da população faleceu no cerco de Leningrado. E a Batalha de Stalingrado foi o verdadeiro divisor de águas da Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas perderam na fronte russa, ficaram muito enfraquecidos, porque na verdade eles também estavam com 2 frontes, né? Mas esse museu, para quem quer conhecer um pouco da história da Rússia na Segunda Guerra, que eles não chamam de Segunda Guerra, eles chamam a Guerra Patriótica. A Rússia entra em 41, quando Stalin invade a Rússia, e aí eles entram na guerra. E esse museu, que chama o Grande Museu da Guerra Patriótica, certo? Ele fica num parque chamado Parque da Vitória, certo? E ali eles têm eles têm vários representantes de todas as religiões nesse Parque da Vitória. E essa coisa comprida que vocês estão vendo é uma baioneta, onde cada risquinho... Alô? Vocês estão me ouvindo? Por favor, alguém me dá um ok se está me vendo, porque para mim apareceu que pausou a minha conexão. Tá ok? Tá no ar? Valeu, obrigada. Então, assim, deixa eu só voltar aqui. Esse museu, gente, é enorme, é o Museu da Grande Guerra Patriótica. É muito bem montado, é muito didático. Eles têm o que eles chamam desses dioramas, que é todo em 3D, é tudo construção e só no fundo que explica passo a passo do cerco de Leningrado, de toda a guerra. E fotos, relatos, registros. É muito, muito legal. E uma coisa que eu chorei quando eu entrei e me emociono até hoje, essa é a sala da tristeza e da lembrança. Isso são milhares de correntinhas penduradas no teto, cada uma com um cristal na ponta. Cada elo de cada uma dessas correntes representam todas as baixas russas durante essa guerra, de 41 a 45. Realmente é uma coisa assim, incrível, incrível. E tem uma outra parte que é muito legal, que eles têm uma reconstrução de Berlim, porque daí os russos entraram com tudo em Berlim, né? Vocês sabem que os russos foram os russos, na verdade, que chegaram em Auschwitz, né? Os russos chegaram antes, libertaram, que encontraram os judeus, chegaram antes, né? E foram libertando e chegaram em Berlim. E aqui, então, é uma reconstituição do Reichstag, né? Perfeita, das ruas de Berlim. Enfim, é um museu que eu muito recomendo, certo? E, claro, ninguém é de ferro, né?
Eu descobri isso, acho que lá pela segunda vez que a gente foi à Rússia, esse mercado de Smailovo, ou Smailovsky, que fica um pouquinho na saída, pouquinho distante do centro de Moscou, certo? A gente olha assim, ele parece uma construção, uma Disneylândia. Na verdade, ele parece uma Disneylândia. Valeu, obrigada pela dica. Uma mulher alta baseada no livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Preciso que vocês me mandem esses comentários, gente, porque aqui falando eu não consigo prestar muita atenção, porque senão acabo me distraindo. Me mandem, por favor, depois pelo Insta do Viajando. Vou ter o maior prazer de responder também e de anotar essas dicas legais de vocês, tá? Bom, esse palácio, ele é todo de... Esse mercado, ele é todo de madeirinha e tem coisas muito legais que a gente não vê em outros lugares, tá? Então, vale a pena visitar esse mercado, gente. O artesanato, as coisas legais, as pessoas trazem do interior, o artesanato, todas essas peças de madeiras pintadas à mão, nossa, são muito legais, mesmo. Vejam isso aqui também. Essas fotos são minhas, né? Tudo isso pintado, as historinhas. Olha, tem coisas muito, muito bacanas para comprar nesse mercado, certo? Coisas que a gente não encontra muito lá no centro de Moscou, tá? E claro, tá? Eu sei que isso aqui, ninguém mais usa esses bichos, pelo amor de Deus, até porque se alguém se ousar sair com um bicho desse, periga ser apedrejado na rua. Mas eles têm capinhas de Vison, eles têm muita coisa bacana, coletes com os precinhos muito camaradas, certo? Então, assim, é o lugar para quem quiser comprar casacos, capas, coletes de Vison, né? Então, vale a pena. Só para vocês terem uma ideia, a última vez, uma capa de Vison custava em torno de 150 euros. E o euro nem estava nem perto do que está hoje. Então, realmente, para quem quiser, é o lugar, tá? Aqui, então, a sede do famigerado e temido KGB, que é a antiga NKVD, né? Que era, então, os porões, né, da KGB durante o período comunista, né? Que daqui era um entreposto para depois acabar lá na Sibéria. Aliás, me lembrem, porque eu descobri um vídeo de um gurizão russo que ele se deu conta que os jovens, eles não tinham a menor ideia dos expurgos, de toda a história que aconteceu durante o Stalin. E eles estão obliterando a memória do Stalin. E as pessoas já estão pensando no Stalin como tendo sido uma coisa boa para a Rússia, que afinal de contas ele ganhou a Segunda Guerra. Esse menino foi lá para a Sibéria, lá para a região de Magadan, fez um documentário com todos os relatos, encontrou muitas pessoas vivas, meu Deus, isso é muito recente, né? O Stalin foi morrer em 53 e esse virou um blockbuster. Gente, mais de 2 milhões de views. Então, assim, ó, vale a pena. Ele é falado em russo, mas é todo legendado em inglês. Quem quiser, me pede inbox que eu compartilho o link do YouTube, ok? Bom, aqui da KGB. Bom, quem quiser ir num restaurante que pode ter certeza que está dentro de um palácio russo, eu recomendo o Turandot. É absolutamente louco, de tão lindo. A gente tem toda a impressão que está dentro de um palácio, certo? Agora nós vamos falar de uma coisa que eu amo na Rússia e principalmente em Moscou, que eu acho que foi a única coisa boa que o Stalin fez para o mundo, que foram as linhas de metrô, né? O Stalin disse: eu vou construir os palácios do povo. E realmente, ele construiu. São estações muito lindas. Não existe ir a Moscou e não fazer um tour pelos metrôs. Os metrôs, para vocês terem uma ideia, a primeira linha foi inaugurada em 1935 e atualmente circulam, em média, 9 milhões de pessoas por dia nos metrôs. Vocês imaginam que isso desafoga o trânsito, né? Absolutamente limpos, organizados, os horários dos trens super frequentes, funciona tudo que é um relógio, não é suíço, super russo. Então, assim, as estações são lindíssimas, obras de arte exatamente, são lindos,
são funcionais, estações muito lindas, certo? E antes era um problema, né? Pena que eu não posso contar 300 mil histórias que já nos aconteceram, né, nesses metrôs, porque era tudo em cirílico, era uma dificuldade para a gente se localizar, para a gente entender, mas realmente são muito lindos os metrôs, né? E outra coisa, outra característica são os metrôs, juntamente com os de Londres, são os metrôs mais profundos do mundo. Chegam a ter estações que ficam a 100 metros de profundidade, o que foi bastante útil na guerra, porque eles serviam de abrigo, né, contra os bombardeios. Então, assim, só que é perigosíssimo quando você tem que se ligar muito, porque acontecem muitos acidentes de pessoas que rolam pelas escadas rolantes, né? Vai dando aquele efeito cascata, então é bem perigoso. Bom, pessoal, outra coisa, Tverskaya é uma das principais artérias, digamos que é a Quinta Avenida, né, de Moscou, é uma avenidona linda que vai desembocar na Praça Vermelha. E na Tverskaya fica a Eliseev, lembra que eu falei para vocês, aquela deli maravilhosa, né, que tem também em São Petersburgo, tem uma filial também aqui em Moscou, então vale a pena visitar, fica na Tverskaya, é muito lindo, com todas aquelas coisas maravilhosas, caviares, especiarias, enfim, para a gente ir à loucura, né? Pessoal, engraçado, aqui, tá acabando, está acabando. E para variar, eu falo muito, mas eu acho que eu pude dar um bom panorama para vocês de Moscou. E eu quero então agradecer a presença e a paciência de vocês. E eu adoraria que vocês divulgassem essas lives, né? Porque eu acho que para quem gosta de história, para quem gosta de viagem. Amanhã, Mônica, amanhã estamos embarcando. Tá, gente? Muito obrigada. Até. Tchau, tchau.